Olá meninas, tudo bem com vocês? Mais uma aula e dando continuidade ao tema de prevenção ao suicídio, que faz parte da nossa campanha do Setembro Amarelo. Hoje nós convidamos a professora Marinete, que vai abordar um tema muito importante, que é o bullying nas escolas. Esse tema é algo que a gente tem que abordar tanto na família quanto na sociedade. Vocês não podem perder, a aula vai ser muito boa hoje aqui do PLPs. Fiquem com Deus, um beijo no coração. Olá, eu sou a professora Marinete e quero dizer a vocês que é uma grande satisfação poder estar aqui e conversar com vocês sobre um tema que é tão urgente, que é tão importante e por isso mesmo é necessário para todos nós. Antes de começar essa nossa conversa, que é esta proposta, eu preciso deixar aqui registrados os meus agradecimentos à nossa primeira-dama, Larissa Achiuchi, à doutora Sandra Nogueira, que gentilmente me convidou e, por isso, me possibilita estar aqui com vocês. E também agradecer a cada uma de vocês que nos acompanha, que participa desta que é uma oportunidade incrível trazida por essa questão das promotoras, que é, no meu entendimento, uma política pública que tem a possibilidade de empoderar a todas nós, a todos que participam e entendem a grandeza desse projeto. Bem, mas o tema que me traz aqui é o bullying. E aí a gente já começa a pensar qual será o lugar do bullying numa discussão tão importante, numa discussão tão séria, né, que vocês têm feito ao longo de todas as temáticas que vocês trazem aqui. Este também é o lugar, porque esta é uma temática que cabe em todos os momentos para todos aqueles que estão realmente preocupados em entender de que forma nós podemos promover uma cultura mais harmoniosa, onde impere o respeito. Bem, nós vamos aqui conversando, e aí o meu convite para que você faça esse exercício de pensar junto comigo, de pensar a partir de algumas questões que vão ser aqui trazidas, e a gente, então, vai construindo um pouco do que se entende, um pouco do que se fala, e de que forma também nós podemos fazer as nossas intervenções sobre essas questões que dizem respeito ao bullying. A primeira questão que eu, então, trago é uma questão que, muito provavelmente, você pode ter se feito, ou então alguém pode ter feito a você. Então, quando nós falamos em bullying, a gente busca lá na memória, onde é que foi que eu ouvi falar a respeito de bullying? Será que eu ouvi falar na televisão, eu ouvi no rádio, eu ouvi uma situação em que um parente, um familiar, uma vizinha tenha comentado, você leu alguma coisa a respeito? Bom, quando a gente pensa em tudo isso, talvez em todas essas situações que nos reportam, que nos levam ao bullying, pode passar aí pela nossa cabeça de que bullying é modismo, então é moda, né? Como a gente já ouviu aí, e talvez você também tenha ouvido, de que agora tudo é bullying. Se você pisar no meu pé, então vira bullying. Ou então, em outras situações, a gente ouve que bullying pode ser frescura. Ah, porque no meu tempo, lembrando que o nosso tempo é hoje, o nosso tempo é o agora. Mas é comum também ouvir a gente dizer assim, olha, é frescura porque quando eu estudava, eu passei por situações ainda piores e eu sobrevivi, eu estou aqui. Ou uma outra situação também bastante comum é a gente ouvir dizer, será que não é fraqueza? Será que não é porque essa criança age? Será que é porque esse adolescente não se impõe? Então, eu já adianto a vocês que bullying é coisa muito séria. Bullying não é modismo, bullying não é frescura e bullying não é fraqueza. Eu me atrevo a dizer a você que bullying é uma ferida que sangra. Forte, né? Mas é exatamente isso. Para a criança, para o adolescente que é vítima de bullying, é justamente essa questão. É uma ferida que sangra. Então, é uma oportunidade incrível
nós podermos pensar juntas, né, a respeito desse assunto, a partir da proposta que é feita, onde nós temos a oportunidade de refletir, de questionar, de trazer um pouco do que a gente pensa e de buscar outras informações a respeito desse e de outros tantos temas incríveis que eu tenho acompanhado, né, que nós temos tido o privilégio de ter aqui através deste programa, onde as promotoras legais populares ampliam aí os seus saberes com pessoas incríveis que têm contribuído de maneira assim bastante efetiva. Mas então vejamos, se eu tenho essa clareza de que não é fraqueza, de que não é frescura, de que não é modismo, o que é então essa questão de bullying? Bom, vocês vão observar também que eu trago aqui nesses apontamentos alguns referenciais, né? Algumas pessoas que também me inspiraram, alguns documentos em que eu fui buscar essas informações. Esta é uma temática que me atrai bastante, eu sou uma estudiosa da questão, né? Por todo o contexto, eu atuo no magistério, sou professora já há um bom tempo, formo professores também no ensino superior, e me debrucei, então, para estudar um pouquinho essa questão. Então, quando nós vamos buscar nos autores, para poder entender o que é bullying e ampliar o nosso entendimento, para não dizer que é uma frescura ou que não é um modismo, nós vamos buscar que bullying é algo que se caracteriza por uma intencionalidade. Então, quando eu falo de bullying, eu falo de uma crueldade, um comportamento que é intencional, que fere, que machuca, mas que ele é repetitivo. Então, se houver, de repente, uma brincadeira de mau gosto, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, ver que não é bem uma brincadeira, mas uma situação qualquer, uma única vez, então tudo bem, pode acontecer? Claro que não. Mas o bullying tem essa característica, ele é repetitivo, ele é proposital, ele é feito justamente com esta intenção, com esse objetivo de diminuir o outro, de inferiorizar o outro. É aquela ação que machuca, mas que é feita exatamente naquela hora em que eu sei que eu vou fragilizar, em que eu vou ridicularizar o outro. E esse bullying, ele pode acontecer de diversas formas, né? Ela é essa agressão que pode ser verbal, que pode ser física, pode ser moral, pode ser material, e também pode ser psicológica. Então, percebam a complexidade do bullying. E é por isso que eu digo que é muito mais do que todas aquelas questões que talvez apareçam aí no senso comum, que talvez nós também tenhamos ouvido, ou até que tenhamos pensado, né? Então, as pessoas reagem de maneiras diferentes. Muitas vezes, alguém que sofreu algo parecido conseguiu ter aí uma tomada de decisão e uma reação diferente. Mas não são todas as crianças que reagem assim, não são todos os adolescentes que reagem assim. Por isso, o nosso cuidado ao entender o que é esse fenômeno sem fazer o julgamento. Primeiro fundamental, né, que nós consigamos aí entender o que é a empatia, qual é a necessidade de nos colocarmos no lugar do outro, para daí podermos entender, podermos falar sobre bullying. Ainda pensando nessa questão, eu queria trazer aqui com vocês um outro recorte do bullying, que é o cyberbullying. Tanto bullying quanto cyberbullying são palavras que nós meio que emprestamos, né? Não são palavras que pertencem à língua portuguesa, são palavras que nós trouxemos aí do inglês, mas que significam essa questão de agressão. E quando eu falo do cyberbullying, eu estou falando desse mesmo bullying, desta agressão, desta forma de inferiorizar, mas que acontece pelo meio virtual. Hoje, mais do que nunca, onde nós estamos aí expostos, né, e aprendendo a viver e a conviver em uma situação em que a tecnologia faz a mediação de muitas situações, nós percebemos que também
com a utilização da internet, essa questão dessa agressão do cyberbullying, ou seja, do bullying virtual, avança de uma maneira bastante triste, mas de uma maneira muito grande. Então, hoje, nós nos comunicamos, nós estamos aí nos vários sites, né, nos vários links, nas várias redes sociais, e a gente consegue perceber também que, infelizmente, mediado pela a questão da tecnologia, o bullying pode ocorrer. E isso não deixa a situação menos grave, muito pelo contrário. Em muitas situações, nós identificamos o cyberbullying e podemos observar ainda um comportamento que, de uma maneira errônea, dá àquela pessoa que comete o bullying a sensação da impunidade. Porque, veja bem, quando nós estamos em uma situação onde nós conseguimos conversar, nós conseguimos esta aproximação, você que é mãe, você que é tia, você que é avó, que é professora como eu, em muitas situações a gente consegue, por essa proximidade, saber exatamente quem é, de onde partiu, né? E no meio virtual, muitas vezes, aquela foto, aquela piadinha, aquela situação constrangedora, ela circula com uma velocidade muito grande e a gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu. Olha só, quando nós muitas vezes estávamos aí estudando, estávamos na escola, haviam situações que depois de anos elas vinham à tona, né? Mas agora não, agora com um clique, com o envio de uma mensagem, essas situações podem ganhar o mundo, podem ganhar aí o contexto onde essa criança, esse adolescente está inserido e com certeza fazer muito mal a todos os envolvidos. E por isso, mais uma vez, a importância de nós estarmos aqui pensando sobre essas questões do bullying e também do cyberbullying. Mas já sabemos que existe aí vários mecanismos, né, de acompanhamento para que essas questões elas não fiquem aí simplesmente impunes, para que nós também possamos de alguma forma fazer as devidas intervenções a partir daqueles que são aí os causadores do bullying ou do cyberbullying. Agora, queria pensar com vocês até que ponto a gente consegue identificar essa diferença entre se é bullying ou é simplesmente uma brincadeira. E talvez você também tenha se deparado com algumas situações, para quem convive com adolescente, em que é absolutamente normal a forma em que eles se tratam. Nós que talvez observamos de fora, em algumas situações, talvez até reagimos com um pouquinho de estranheza, né? Mas, perdoe-me o vocabulário, mas eles se zoam com uma facilidade incrível. E está tudo bem. Eles se zoam, eles riem, eles se divertem, eles se tratam com algumas palavras que talvez você diria assim, nossa, mas... Não, mas tá tranquilo, tá de boa, como eles dizem. E isso realmente pode estar de boa. Isso pode ser uma questão que é uma brincadeira. É comum, é natural que as crianças, que os adolescentes brinquem, é natural. Agora, o nosso olhar precisa ser um pouco mais apurado, ele precisa ser um pouco mais atento para que a gente consiga perceber ou ajudar esta criança a perceber até que ponto isso é ou não uma brincadeira. Quando é uma brincadeira, as duas partes se divertem. Aí eu consigo, então, ter essa tranquilidade. Mas quando uma das partes sofre, quando uma das partes é constrangida, quando uma das partes não escolheu estar nessa brincadeira, então eu falo de um problema um pouco mais grave. Aliás, muito mais grave. E nós, enquanto sociedade, enquanto promotoras, né, de justiça, de lealdade, de respeito, de amizade, de empatia, também nos colocamos muitas vezes em algumas situações em que não é possível evitar o conflito. Não é possível evitar o conflito. E aí, meninas, eu posso também afirmar a vocês de que o conflito é bom.
confesso que em algumas situações, quando eu me deparei pelos estudos, pela literatura, a partir de uma contribuição como um autor que vocês veem aí, que se chama Álvaro Crispino. Fica a dica para a gente buscar depois algumas informações a respeito. Mas quando eu me deparei com essa situação de dizer que o conflito é bom, eu também fiz alguns questionamentos. E aqui eu já trago mais uma diferença. Conflito é diferente de confronto. O confronto não. O confronto não é bom. Mas o conflito é aquela situação em que você, muitas vezes, se coloca em uma situação diferente daquela que você esperava, que talvez não é assim tão confortável, mas que você precisa, sim, de uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão, ela é colocada todos os dias em muitas situações da nossa vida. Você, sim, se coloca mediante a vários conflitos a todo momento. E a grande diferença do conflito é que ele precisa ser administrado. Ele pode ter um resultado positivo e também pode ter um resultado negativo. E aí é que entra a necessidade de, mais uma vez, nós pensarmos juntas a respeito dessa temática. Quando o resultado do conflito é positivo, inclusive, nós podemos ter aí a elevação da autoestima. Sabe aquela situação em que você não sabe muito bem o que você tem que fazer, mas que você respira fundo e que você se posiciona, mesmo sem toda certeza, mas você se posiciona e você diz: olha, vou por esse caminho, ou não vou por esse caminho. E numa situação de bullying, quando nós observamos uma criança, um adolescente, que se coloca mediante uma situação e diz assim: não gostei da brincadeira, não quero mais. Não faça mais esse tipo de brincadeira em que eu me sinta da forma que eu me senti agora. Isso é muito interessante. Isso é uma questão de empoderamento. Isso é uma questão que eleva a autoestima. Esta é uma questão em que você se posiciona e toma uma decisão que consegue te fortalecer. Mesmo que não seja a decisão mais esperada, mesmo que não seja a decisão mais interessante para todos, mas é uma decisão que te coloca nessa situação como alguém que se posiciona. Isso é muito interessante. Isso não só para criança, mas para todos nós, adultos, é uma questão que nos faz muito bem. Numa outra questão, numa outra situação, o conflito ele pode ter um resultado negativo. E aí, meninas, é onde mora o grande problema. Quando esse conflito ele tem um resultado negativo, quando não há a administração desse conflito, eu tenho muito provavelmente situações que desencadeiam, que resultam em violência. E o bullying é uma dessas questões. O bullying é uma dessas situações onde, por um conflito não administrado, de consequências negativas, instala-se uma violência onde, infelizmente, nós temos os resultados sempre deprimentes, sempre negativos, sempre resultados que não fazem avançar. Mas como é que a gente faz tudo isso ao pensar que nós estamos lidando com, muitas vezes, crianças e adolescentes que têm ainda a sua personalidade sendo formada? São vítimas de bullying crianças de todas as idades. E muitas vezes elas não sabem sequer definir que situação é essa. Elas não têm ainda autoconfiança, elas não têm autonomia, elas não têm o amadurecimento para esse posicionamento. E é por isso que, quando eu tenho a informação, eu consigo ajudar esta criança. Eu, professora, você, mãe, você, avó, você, tia, você, líder de uma comunidade, você, ser humano que se importa com o outro. Então, a nossa grande missão é possibilitar situações em que, quando houver o conflito, nós possamos fazer a administração do mesmo e que esse resultado seja um resultado que nos faça amadurecer. Ele não precisa ser o resultado que eu espero, o resultado bonitinho, mas ele tem que ser o resultado em que se impera as questões que são comuns e que são benéficas para todos. Caminhando ainda mais um pouquinho,
para a gente pensar nessa questão, que são questões que podem levar ao conflito, eu queria dividir com vocês o resultado de uma pesquisa realizada em 2006. Essa pesquisa é parte do meu mestrado, onde eu perguntei para os professores quais eram os maiores motivos pelos quais eles identificavam bullying no contexto escolar. E olha que interessante, 24% desses professores que fizeram parte dessa pesquisa disseram que os motivos, né, de bullying no contexto escolar eram os estereótipos. Palavra que talvez não seja tão comum, né, no nosso vocabulário, mas os estereótipos são aqueles padrões. Então, eles disseram que muitas vezes as crianças eram vítimas de bullying porque não atendiam aos ditos, e aqui, entre aspas, os ditos padrões da sociedade. Porque é alto demais, porque é magro demais, porque está acima do peso, porque o cabelo é diferente, enfim, porque foge aí aos padrões que são aí colocados pela sociedade. Um outro percentual bastante significativo disse que as crianças eram vítimas de bullying por questões de homofobia. Outros, por conta do racismo, outros ainda por conta da diferença entre a classe social, e um percentual de 16% respondeu que as crianças eram vítimas de bullying por vários outros motivos, como, por exemplo, as questões religiosas. Mas aí eu queria que você pensasse comigo que todas essas questões que eu falei agora, o racismo, a homofobia, os padrões de beleza, a classe social, toda essa questão é uma questão que está também na sociedade. E olha que interessante, nesse momento a gente tem mais uma vez a clareza de que a escola reflete o que está na sociedade. O reflexo da sociedade intolerante, que não aceita o diferente, que não consegue administrar e reconhecer a beleza do outro, mesmo que não seja a minha, a cultura do outro, mesmo que não seja a minha, a questão do gênero, que a gente demorou tanto para entender, para compreender e diferenciar orientação sexual de opção sexual. Todas essas questões que a gente enxerga como questões de conflitos na sociedade e que, infelizmente, às vezes até de confronto também, são questões que acabam aparecendo aí na escola. E aí, como é que a gente faz com tudo isso? A primeira questão, e eu acho que é a mais importante de todas elas, é que a gente tem que entender que se essas crianças aprenderam a odiar, elas também são capazes de aprender a amar, né? Parece clichê, mas é muito importante que a gente exercite a partir de pequenas ações, de pequenos contextos, de todos os momentos, as questões que envolvem toda a grandiosidade de também aprender a respeitar o outro exatamente como ele é. E aí, você não precisa concordar, porque nós todos vivemos, né, e fomos educados a partir de um conjunto de valores que são seus, que são da sua família, que são da forma em que você concebe a vida e a sociedade. Mas esta é a clareza, esta é a diferença. Você não precisa concordar, mas você precisa respeitar. Você precisa respeitar que eu sou diferente de você, e tudo bem. Você precisa entender que nem todos precisam ser iguais. E as crianças também precisam fazer este exercício. E esse é um exercício que nós podemos fazer a partir do momento em que nós entendemos o que é uma cultura de paz. É esse o exercício que vai nos colocar numa situação de enfrentamento ao bullying. E quando eu falo de cultura de paz, eu não falo da bandeirinha branca, do tudo bem, que bonitinho, deixa a si mesmo. Quando eu falo da cultura de paz, eu falo da necessidade de reconhecer os meus direitos e de brigar por eles. Eu falo da necessidade de me colocar, de colocar o outro nessa situação de reconhecimento. Eu falo na necessidade de nós antevermos alguns problemas
para que não apenas tomemos o posicionamento, tomemos aí algumas atitudes quando eles estão aí instalados. A cultura de paz, ela precisa ser permanente, ela precisa ser todos os dias, ela precisa ser pelo respeito ao outro como um ser integral. E isso não se dá se nós não tivermos essa questão de nos colocarmos no lugar do outro. Eu costumo dizer sempre, quando eu trato dessa temática, que a grande pergunta a ser feita é: e se fosse você? Esta é uma pergunta que nos ajuda a pensar nessa questão da cultura de paz, na questão do enfrentamento do bullying e principalmente no combate à cultura do ódio. Quando a gente tem essa dualidade entre a cultura do ódio e a cultura de paz, nós percebemos que o bullying não vai ser enfrentado se nós não estivermos juntos e se nós não fortalecermos aquilo que é de todos, aquilo que passa, mais uma vez, pelo respeito. Então, é muito importante que a escola faça isso, mas é muito importante que você faça isso. É muito importante que eu faça isso. E quando? Como? A todo momento. Sabe aquela situação em que você se depara, por exemplo, com uma propaganda, com um filme, com uma novela em casa, e que você percebe que tem uma brincadeira que não é muito interessante, onde você percebe que tem uma piadinha sem graça, e que você ri também. É nesse momento em que nós podemos promover a cultura de paz. É nesse momento em que você se posiciona e que você diz assim: sabe que talvez isso não pode não ser muito legal? Como é que você, filho, se sentiria se fosse essa situação com você? Então, esse exercício em que nós fazemos enquanto sociedade, enquanto núcleo familiar, enquanto cidadãos, enquanto profissionais, é este exercício que contribui de maneira muito eficiente para a cultura de paz. E aí, seguindo, eu gosto muito dessa imagem, né, que é uma imagem que, se nós tivermos a oportunidade, podemos explorar em outros momentos, mas é uma imagem que traz a necessidade de, mais uma vez, direcionarmos esse nosso olhar para entender essas questões que permeiam, que estão aí em torno, no contorno do bullying. Se eu perguntar para você, e aí queria que você fizesse esse exercício aqui comigo. Se eu perguntar para você qual é a palavra que você enxerga ao observar esta figura que aparece aqui do meu lado esquerdo, o que aparece? O que você consegue ver? Várias coisas, né? Talvez, assim como eu, ao observar pela primeira vez, a gente consiga ver aquilo que salta aos olhos. Então, aparece em vermelho, aparece destacado ver. Sim, ver. Talvez, se você se aproximar um pouquinho mais, apurar um pouquinho mais o seu olhar, você perceba que também dá para eu ler, observar. Também dá para ler, observar. E se aproximar mais um pouquinho, mais uma vez, talvez eu observe mais um detalhe. E aí eu leio absorver. Olha só, quantas vezes eu olhei e cada vez que eu vi, eu talvez tenha observado um outro detalhe. Exatamente. É este um exercício que tem que ser constante para que eu tenha esta clareza de que, para a gente entender essa questão do bullying, eu preciso ver, eu preciso observar, eu preciso absorver aquilo que muitas vezes está diante de mim e que eu não consigo perceber. E o diálogo é o caminho para que a gente consiga fazer essas questões. E talvez você me diga assim, olha, mas é tão difícil, né, essa questão do diálogo, por várias questões, porque nós vivemos numa vida corrida, onde muitas vezes a gente não tem tempo de observar, onde o diálogo é fragilizado, mas ele precisa existir. É ele que vai fazer a mediação. É criando, é construindo esse diálogo com o meu filho, com o meu aluno, com o meu sobrinho,
com o outro, é que eu consigo, talvez, entender melhor essas questões que podem trazer consequências que não são nada boas. Então, eu costumo também fazer algumas sugestões, e sugestões que eu confesso a vocês que eu também coloco em prática, né? Porque às vezes a gente pergunta assim para o filho, filho, como é que foi a escola? Como é que foi a escola hoje? Ah, mãe, normal. Ah, tudo igual. Foi tudo bem. Não é assim que eles falam? É assim, não é? Mas olha só, talvez a gente também possa fazer um outro exercício para convidar essa criança, qualquer criança, e ainda mais uma criança que pode estar sendo vítima de bullying. Então, se eu perguntar assim, é, hoje lá na escola, o que você gostaria que se repetisse, que foi tão legal, que você gostaria de colocar numa caixinha e abrir e acontecesse de novo? O que você gostaria de colocar nessa caixinha? Talvez a gente tivesse uma resposta diferente. E se eu perguntasse assim, filho, olha, se tivesse uma nave espacial que aparecesse lá no pátio da escola, qual é o amiguinho que você quisesse, que você, de repente, gostaria, que você quisesse que entrasse nessa nave e que nunca mais aparecesse? Talvez ele diga alguém. Perceba que são pequenas dicas, são pequenas pistas, né? São pequenos exercícios que talvez a gente consiga que aquela criança fale um pouco mais do que tudo bem, tá legal, normal. Porque talvez nem essa criança saiba dizer com tanta clareza, com tanta facilidade, o que é que ela está sentindo. Ela expressa nitidamente que ela não está bem. Mas nós também precisamos desta aproximação, que é um exercício que a gente aprende a fazer, que a gente erra ao fazer, mas que a gente precisa estar sempre dispostos, né, para construir. Porque é a partir desse diálogo, é a partir dessa escuta, onde você se despe dos seus preconceitos, das suas razões, dos seus julgamentos, para ouvir o outro, para se colocar no lugar do outro, e aí entender o que está acontecendo, para que então possa fazer as suas intervenções. E nos ajuda a pensar em tudo isso algumas questões que também são questões de políticas públicas. Essa questão do bullying, hoje, é uma questão amparada, inclusive, por várias legislações. Mas a minha pergunta é: será que o que é legal, será que o que está no papel é realmente legítimo? Será que nós conseguimos realmente fazer com que isso aconteça com a amplitude que mereça? Não adianta apenas estar no papel. Eu trouxe aqui pequenos recortes para que a gente conheça com um pouquinho mais de detalhes, pelo menos uma dessas legislações. Então, nós temos, por exemplo, a Lei 13.185, que é de 2015, que institui um programa de combate ao bullying. Temos a Lei 13.277, que é de 2016, que traz aí o dia 7 de abril como o Dia Nacional de Combate ao Bullying, e a violência na escola, infelizmente, por uma tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, em Realengo, exatamente, e aí marcou esse dia 7 de abril. Então, esse dia é um dia nacional de combate ao bullying. Existe ainda uma outra legislação, que é a 13.633, essa é um pouquinho mais recente, de 2018, que altera a LDB. A LDB é uma lei que baliza, né, a educação brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases. E essa legislação, ela inclusive altera essa LDB para vocês verem a grandiosidade que tem essa questão e a necessidade de tratarmos, de falarmos sobre ela. Bom, então eu trouxe aqui rapidinho só uma questão a partir da Lei 13.185, que então institui esse programa de combate à intimidação sistemática, né, chamado de bullying, em todo o território nacional. Então, essa legislação, no seu artigo 1º, ela define o que é bullying, que é muito parecido com aquilo que eu disse, né, inicialmente, com essa questão da perseguição para agredir, para ferir o outro, e assim por diante. Mas o que eu queria chamar mesmo a atenção de vocês é para que a gente pense nos objetivos que traz essa legislação.
um dos seus objetivos vai trazer justamente a necessidade de promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, com ênfase em práticas recorrentes de intimidação sistemática, que é o bullying. Então, o objetivo da legislação é promover essas medidas de conscientização e prevenção. Um pouquinho mais, caminhando aí nesse entendimento da legislação, nós temos no artigo 5º que diz que é dever do estabelecimento de ensino, dos clubes, das agremiações recreativas, assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à intimidação sistemática, que é o bullying. E é justamente nesse detalhe que eu gostaria que nós, então, parássemos e prestássemos mais um pouquinho de atenção, porque a legislação, ela não traz um caráter punitivo. Exatamente. Ela não traz o caráter punitivo. Nós já ouvimos muitas situações em que a gente diz assim, olha, então, se a criança é vítima de bullying, eu vou procurar os meus direitos. Claro, sim, isso é necessário, porque nós falamos de uma questão muito séria que pode deixar sequelas para as crianças. Mas muito mais do que isso é pensar que esse conjunto requer práticas também do antes. O que nós fazemos aqui, meninas, é um cumprimento à legislação. É uma questão, é uma medida de conscientização. O fato de nós pararmos e também trazermos esse assunto, e aí, mais uma vez, eu agradeço a sensibilidade das pessoas que pensam nessa pauta e entendem o quanto isso é importante. Então, eu preciso pensar em questões de conscientização, mas eu também preciso pensar em questões de prevenção, antes de acontecer o bullying, nas rodas de conversa, nos diálogos permanentes, na sua ida à escola, para que a participação da comunidade seja efetiva, para que você, enquanto mãe, para que você, enquanto comunidade, possa participar, possa sugerir, possa valorizar essas ações de prevenção ao bullying, mas também diagnosticar, de perceber quem é essa criança que é vítima. E aqui eu abro um parênteses para lembrar que muitas vezes nós falamos de duas crianças, ou seja, eu estou falando de duas vítimas. É óbvio que tem aquele que provoca, aquele que ameaça, aquele que agride, mas muitas vezes são duas crianças envolvidas em uma situação onde as duas precisam de ajuda, onde as duas precisam da intervenção de um adulto, onde as duas precisam entender o que é esta convivência que prima pelo respeito. Porque muitas vezes essas crianças reproduzem o que elas veem em casa. Outras vezes não, a gente sabe que não, mas em algumas situações isso pode acontecer. E é óbvio, depois de conscientizar, prevenir, diagnosticar, é preciso então medidas de combate a essa intimidação sistêmica. E essa legislação ela é tão enfática porque uma criança que é vítima de bullying, ela pode ter consequências como, por exemplo, uma ansiedade, né, exagerada. Ela pode ter uma sensibilidade a determinadas brincadeiras, ela pode perder a autoestima, ela pode ter uma tristeza, uma irritação além do normal, ela pode ter o medo de se expressar, ela pode ter problemas de relacionamento, problemas na aprendizagem e pode até chegar a casos de automutilação, que é aqueles casos onde as crianças, por vários motivos, né, se cortam. Mas isso é assunto para uma outra oportunidade, né? Se a gente caminhar mais um pouquinho, nós vamos chegar a situações que também já são trazidas pela literatura, a exemplo de alguns autores que falam sobre isso, que são as questões que chegam a bulicídio. Todas essas fotos que vocês veem aqui são fotos de crianças, de adolescentes que, infelizmente, foram vítimas de bulicídio, que é o bullying que leva ao suicídio. Observem a gravidade do que isso pode levar. Infelizmente, nós temos casos como esse. Temos, sim, casos de superação, casos de mobilização, onde as crianças se empoderam, onde as crianças conseguem fazer núcleos e articulação para que,
colocando-se enquanto pares de criança falando para criança, conseguem levar um amiguinho a refletir e a pensar sobre essa questão. Ou ainda de dizer, olha, eu não concordo com essa brincadeira, eu não achei nada engraçado. E isso também é uma questão que ajuda a combater lá no início, para que a gente não tenha, infelizmente, desfechos trágicos como o que nós ouvimos, lemos aí em várias situações que a mídia nos traz. E aí eu trago algumas referências, né, para que vocês possam consultar, se acharem aí pertinente, mas finalizo aqui essa conversa, ou pelo menos essas questões em que a gente pode continuar pensando, deixando muito claro de que bullying não é brincadeira, de que bullying é uma coisa muito séria e que só é brincadeira quando todo mundo se diverte. Então, se o seu filho não se diverte, se a criança do seu convívio, se um aluno não se diverte, então isso não é brincadeira. Isso é um assunto sério que exige mediação, que exige a intervenção de todos nós que nos preocupamos e que com certeza sabemos o valor do respeito ao outro. Agradeço muito a atenção de vocês, me coloco à disposição para continuarmos esse diálogo, que com certeza vai trazer uma série de outras questões que possibilitam pensar, que possibilitam transformar um contexto a partir daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês, muito obrigada pela oportunidade, por todas as pessoas que constroem, esse projeto maravilhoso que empodera a todos que querem fazer realmente um mundo melhor. Muito obrigada e até a próxima.